E aí pessoal, beleza? Eu sou o Gilão Eu sou o Fábio. e hoje vamos contar a história de qual foi o nosso primeiro videogame. A gente quer ouvir de vocês também qual foi o primeiro de vocês. Mostrar um pouquinho das histórias e curiosidades. Fabião, solta a vinheta lá. Verdade, vou voltar pro meu posto aqui. Depois traz o Atari de volta. E aí pessoal, então hoje, como a gente já anunciou, né, vai ser um vídeo um pouco diferente. Eu vou falar, depois o Fábio vai falar também, sobre qual foi o nosso primeiro videogame. O meu primeiro videogame foi esse aqui, o TV Jogo 3. O que é o TV Jogo 3? O TV Jogo 3 é um Pong, né pessoal, aquele que fica rebatendo bolinha de um lado para o outro. A gente já fez vídeo aqui no nosso canal, inclusive, sobre a história dos Pongs. E esse é um das centenas de clones que tinham pelo mundo, né? Eu tinha na faixa, acho que de 9 anos de idade, e meu pai apareceu um dia com esse videogame em casa. Ele, como eu falei, ele é um clone, né? E distribuído pela Super Kit. Eles faziam acho que uns clones e tal. Ele é bem simples. Ele é acabado em plástico e tem 3 jogos: futebol, tênis e paredão. A diferença desse para os oficiais da época e tal é que o controle dele era destacável. Você podia puxar aqui o fio dele, né? Ele sai. Não vou puxar muito porque tá meio travado aqui. Os dois aqui, eles saem e aí você fica com o controle na mão, girando de um lado para o outro. Eu ganhei esse videogame, eu tinha acho que 9, 10 anos de idade. Na época eu não tinha nem ideia do que era videogame e tal. Meu pai apareceu com isso meio de surpresa. Meu pai consertava a máquina de escrever na época, trabalhava com isso. E um dos caras que trabalhava com ele, que manjava de eletrônica, acabou comprando isso aqui, que ele gostava de eletrônica na época e tal. E ele trouxe para casa. Eu joguei muito com meu pai, o telejogo. Meu pai é um cara, ele é muito, como é que fala, competitivo. Meu pai chegou a treinar no Guarani, futebol. Meu pai remava pela equipe de remo da cidade, então pra você ver como ele era esportista, né? Ele jogava futebol e remava pela equipe da cidade. Então eu jogava com ele e tal, a gente sempre jogava junto. É uma lembrança legal que eu tenho. Anos mais tarde, eu comecei a trabalhar cedo, com 13 anos de idade, estava trabalhando já. Esse videogame ele chegou no Brasil no final de 77, quando chegou o telejogo nacional, né? Aquele da Philco Ford, que a gente mostrou no vídeo e tal. Chegaram, né? Os clones. Então, no final de 77, vamos por aí, 78, chegou no Brasil esse videogame e eu fui ganhar já nos anos 80, né, que eu sou de 71, eu tinha 9 para 10 anos de idade. Aí, com 13 para 14 anos, né, já comecei a trabalhar de office boy, né, e eu comprei daí meu primeiro videogame, que foi esse aqui, que eu considero meu primeiro, foi o que eu comprei, né, que é esse aqui, ó, o Super Game da CCE, que também era um... Vou deixar daqui, depois a gente mostra umas imagens mais fechadas dele aí. Essa curiosidade desse videogame é que ele era um clone, né? Também era um clone. No Brasil, esse negócio de clone sempre foi muito popular, principalmente na época, né? Hoje é pirataria. Na época eram os clones dos videogames mesmo. E o Atari era mais caro, né? O Atari oficial, aquele da Polivox, o inimigo que todo mundo quer ter, que era na época o slogan do Atari, ele era bem mais caro. E eu comprei o CCE, que era mais barato, né? Vinha com esse controle aqui com o botão amarelo, ele era mais duro, um pouco mais duro que o Atari. Eu lembro na época, a molecada jogando fazia até calo na mão, que era um pouquinho mais seco o controle, né? E o CCE, ele veio para o Brasil, esse videogame acho que em 84, mais ou menos. O primeiro lote de cartucho deles era bem curioso, eles traduziam os nomes dos jogos. Então o Mr. Postman, que era o nome do cartucho americano, no Brasil era O Carteiro. O Bob's Going Home no Brasil era Bob está indo para casa, tá? Então eles traduziam. Depois, nos outros remessas de jogos, a CCE já não traduzia mais, eles usavam o nome real, né, do videogame, o nome verdadeiro. Mas na primeira série deles, eles começaram a traduzir os jogos também. Na época tinha muita empresa que fazia o jogo por conta própria. Era uma pirataria legalizada aí que tinha no Brasil, né, devido à reserva de mercado da época. Realize o seu sonho. Compre um Atari, o inimigo que agora todo mundo pode ter. E mais uma curiosidade, né, do VG2800, esse que vai mostrar para vocês aqui. Ele foi lançado no Brasil, só no Brasil, lógico, na CCE, em 84. Ele teve 2 modelos. O primeiro modelo, a fonte era externa,
e o segundo modelo a fonte era dentro dele. A única diferença era essa. Depois tiveram aí uma infinidade de clones no mercado. Eu citei agora há pouco que meu pai jogava telejogo comigo, que ele era super competitivo e esportista. Por que eu falei isso? Depois que a gente comprou o Atari, a gente começou a jogar, meu pai jogava um pouco também e tal. Aí quando ele começou a jogar, ele não ganhava mais, ele já perdeu o interesse pelo videogame. Então ele sempre foi um cara que sempre gostou de disputar tudo, ele é muito competente em tudo que ele faz, meu ídolo, meu pai, né, sem palavras. Mas depois que ele começou a perder, ele não jogou mais. Então fica essa curiosidade pra mim, né, é isso. Meu pai, quando ele ganhava, jogava o telejogo lá pau a pau, ele jogava comigo. Depois no Atari ele começou a perder um pouco, ele nunca mais jogou. Tem mais uma história legal que faz parte da minha vida. O Decathlon é um jogo de Atari que o pessoal deve conhecer, que era famoso por destruir controle, né? Que você colocava o jogo e para você correr, você tinha que movimentar o controle de um lado para o outro. Então você fazia isso aqui, ó, com o controle. Ficava movimentando. Então isso aqui arrebentava o controle, né? E na época, como eu citei, eu já trabalhava, já comprei meu próprio videogame. Eu trabalhava com eletrônica, eu consertava calculador e máquinas de escritório. Aí com 14 anos de idade, eu peguei e montei esse controle aqui. Eu e o meu amigo Luiz, por coincidência, o Luiz, ele é tio da esposa do Fábio, né? Fui descobrir depois, o Luiz já faleceu, infelizmente. O Luiz era amigo meu do trabalho, era bem mais velho que eu. Ele teve a ideia de montar o controle, nós pegamos um teclado de calculadora, que é umas teclas bem resistentes na época. A gente cortou esse ferro aqui, usou esse plástico, que era um suporte de filme de máquina fotográfica da época, montamos ele aqui e fizemos um controle. Para quê? Em vez de ficar com o controle na mão aqui, detonando a alavanca do controle, a gente pegava aqui e jogava no botãozinho aqui, ó, corria aqui no botão. Além de ser muito mais rápido, né, correr por aqui, ele é mais resistente e mais prático. Então eu fiz esse controle aqui, bem rústico, lógico, mas fiz com 14 anos de idade. Eu tô com 47, faz 32 anos já aí, e tá aqui até hoje. Eu vou guardar comigo o resto da vida essa lembrança. Mais uma curiosidade aí dos jogos do CCE, ele tem pelo menos 3 séries. Tem essa série aqui, que é que eu coleciono, que eles foram catalogados 70 jogos. 12 foram cancelados, ou seja, tem 58 jogos dessa coleção, que ele vem com o nome e com a foto do jogo, né? Eu tenho 51, faltam 7 para fechar a coleção completa. Também saiu uma outra série que era assim, era o cartucho branco, não lembro se tinha outras cores, que vinha com o nome traduzido embaixo, ó, Mr. Postman, o carteiro. Era uma outra série da CCE. E tinha uma terceira que eu conheço também, que todos os cartuchos vinham com a foto da navezinha. Ele vinha com o nome do jogo, igual aos meus, só que todas as fotos eram iguais. Era essa foto da nave aqui. Então, deve ter mais algumas, pelo menos a CCE tem pelo menos 3 séries de cartuchos aí lançados no Brasil. Eu tenho uma quase completa. Então, e o meu primeiro videogame, o meu no caso foi o Atari 2600. Esse mesmo aqui, da Polivox, que era o Atari oficial na época aqui no Brasil, né? E o Gilão, como o Gilão já falou, que nem o dele foi o clone da CCE. O 2800 que era VG 2800, que era mais barato na época. Então, ainda mais que era o dinheiro dele, né? No meu caso, eu ganhei na época. E foi interessante o meu primeiro contato com o videogame. Por quê? Foi com o Atari. Porque quando eu fui na casa do meu primo na época, e lá ele estava jogando na sala lá da casa dele. A hora que eu cheguei, eu olhei a TV, falei, nossa, mas que é isso? Eu não conhecia videogame assim em casa até então. E aí eu tava jogando Atari, até hoje eu lembro, era o Missile Command, que a gente falava, né, em inglês aportuguesado. E eu comecei a olhar e daí começaram a mostrar os jogos pra mim. Ele, meu tio, meu pai tava junto, tudo. E foi ali que eu descobri o Atari, que eu conheci o Atari. E na época, criança, né, devia ter uns 6 anos para 7 anos. E fiquei louco na época, né? Aquilo era o top, né, dos videogames. E anos 80. E acho que enchi muito o saco do meu pai na época. Até que eu ganhei, eu não lembro se foi de aniversário ou se foi de Natal. Aí eu ganhei o meu Atari. E é interessante porque eu joguei muito. O meu veio com Enduro, até é esse que tá rodando aqui. Veio com Enduro e eu lembro que acho que meu pai ainda pegou o tênis. Depois a gente pegou Jungle Hunt, pegou o Bob, minha mãe um dia apareceu em casa com o Bob, vai pra casa.
Ela comprou numa loja aqui em Piracicaba e chegou em casa como surpresa, assim, me deu o cartucho. Acho que foi um dos jogos que eu mais joguei. E era legal porque na época, tipo, sentava minha mãe, meu pai, todo mundo na sala, a minha irmã, tudo, e eu ficava jogando. Às vezes eles ficavam assistindo eu jogar. Então eu ficava jogando e todo mundo ali junto, tal, e comentava, era muito bacana. E o tênis, jogava de 2, né? Então foi o primeiro jogo de 2 que eu tive, foi o tênis. E jogamos bastante na época. Interessante também, outro jogo que eu tive e é muito um comentário bem legal de fazer, foi o Berserk. Olha a capa do jogo. Você tá vendo isso aqui, ó? Quando eu vi esse jogo, vi essa capa, o cara matando o robô aqui com tiro, uma puta arte legal. Falei, nossa, quero esse jogo, tal, né? Muito bacana. Aí o jogo é isso aqui, ó. Tá vendo? Tô colocando aqui o jogo. Eu tô colocando e eu tô mostrando. Então, nada a ver, né? A gente esperava, a gente via as capas dos jogos do Atari. Olha essa capa. Olha o detalhes. Era. Olha esse míssil terrestre aí. Então, o avião, os tanques, muito legal. E aí você viu o jogo. A gente esperava que o jogo fosse assim. A gente era enganado na época. Era enganado na época, né? Aí ia jogar, só que aqui não tem, né? Ó, deixa eu ver. Agora que o pessoal coloca, né? Imagem meramente ilustrativa, né? Não tinha isso na época, não. Você achava que você ia ver um negócio e era outro. Olha a arte desse jogo aqui, ó. Olha isso. Mas, enfim. Fazia parte da fantasia, né? Fazia parte da fantasia, porque ficava tudo na imaginação mesmo, né? Porque, olha, você vai pegar o jogo, esse com essa baita arte, olha isso. Você tem que imaginar que é um soldado. Você tem que imaginar que é um cara, um soldado medieval, que tem toda essa fantasia medieval. A gente imaginava, aqui. Na verdade, né? Imaginava. Esses eram os verdadeiros jogos de imaginação. E a minha história com o Atari é basicamente isso. Depois a gente foi comprando mais cartuchos. Meu pai jogava na época. Eu acho que o Atari e o Phantom System, que foi meu segundo videogame, foi o que meu pai mais jogou. Porque meu pai não é muito de videogame. Mas ele jogava o Atari, ele era viciado no jogo de vôlei. Vôlei e enduro. Eu não conseguia bater ele em nenhum dos dois jogos. Ele sempre jogou melhor que eu na época. E outra coisa interessante, assim, dessa época de jogar Atari, O Atari aqui, quando eu comprei o Atari, que eu tinha o quê? Uns 7 anos... Comprei não, né? Eu ganhei. Uns 7, 8 anos de idade. Lá fora, era um pouco diferente essa coisa. Não é que nem hoje, que sai um videogame lá, você já tem ele na mão aqui. E quando eu tive o Atari, já tinha Nintendinho, já tinha outras coisas lá fora. Só que a gente não conhecia. Eu conheci o Atari e fiquei babando, mas já teve antes do Atari. O próprio Gelão falou o que ele ganhou na época dele? Telejogo. Então o telejogo é anterior ao Atari. Eu não conhecia o telejogo. O meu primeiro foi o Atari. E a gente ficava na sala, todo mundo jogando. Nossa, era uma coisa sensacional, né? Uma coisa que hoje já quase não tem, né? Porque hoje é tudo online. É cada um por si na sua casa. É quando que se reúne a galera pra jogar? Bom, eu vou dar um exemplo. Hoje, sabe o que a gente joga em casa às vezes, em galera? O Wii e o Wii U. Só. Porque o resto dos videogames ou é online, ou é tudo feito pra você jogar. Acho que a Nintendo ainda conseguiu trazer mais atualmente um pouco disso que era antigamente, de jogar todo mundo junto. Até o Wii U aí, embora o Wii U tenha sido um videogame que não foi pra frente, mas é muito divertido, porque você joga, tem vários jogos 4 player que se reúne. Em casa eu jogava eu, minha irmã, a minha esposa, meu cunhado, a gente se reunia pra jogar o Wii U. Que lembrava um pouco dessa época do Atari, quando eu reunia em casa lá minha mãe, meu pai, minha irmã, e a gente ficava jogando. Então acho que essa coisa do online e tudo mudou um pouco o jeito de se jogar videogame também. Então, só para complementar aquelas informações que eu já falei do Phantom System, né, que foi meu segundo videogame. Depois eu tive o Mega Drive e tudo mais. Só que esses eu ganhei. Porque eu era criança na época, né? Então o Atari veio aí com 7, 8 anos eu ganhei o Atari. Com 11 anos eu acho que era mais ou menos eu ganhei o Phantom System. E depois com 13 ou 14 foi que eu ganhei o Mega Drive.
E eu pegava dinheiro que eu ganhava de aniversário da minha avó, da minha mãe e tal, e juntava. E eu vendia o Phantom System na época para completar com o dinheiro que eu tinha. E aí o primeiro que eu realmente comprei, quando eu já sabia lidar com um pouco de dinheiro que eu tinha, foi este aqui. E aí eu comprei o Super NES. Eu devia ter uns 15 anos de idade mais ou menos. E aí foi o primeiro videogame que eu comprei. Depois foi pra frente o PlayStation 1, depois PlayStation 3 e assim vai, mas aí já PlayStation 2, PlayStation 3, aí eu já tinha meu próprio dinheiro. Aí foi tudo que eu comprei. Nossa, mano, olha essa moto aí. É isso aí. Agora o momento dica games que pariu. Então, você tá ligado, que às vezes você pega os seus videogames antigos aí, os seus controles e tal, e tá tudo melado, a borracha, melado, com cola, tá tudo grudento, tá tudo zoado. E você pega álcool, passa pano com álcool, passa pano com veja, com tudo e não sai o negócio. Ele melhora um pouquinho, dali a pouco já tá ruim de novo. Então, o Gilão passou uma dica agora, que recebeu do Dudu, amigo dele, essa dica. E a gente tá passando pra todo mundo. O que é? Isso aqui, ó. Não precisa ser dessa marca, tá? Qualquer marca. Desses lencinhos pra beber, você vai tirar um... Nossa, eu destruí um negócio aqui. O que vale é a dica. Aí, ó. Aí, você vai pegar um ogro, né, mano? Abrindo as coisas. Você vai pegar um lencinho desse, umedecido. E você vai passar no que tá ruim. É interessante, ó, que vai saindo, não sei se dá pra ver direito na câmera, mas vai saindo todo aquela caca melosa que fica na borracha do videogame. E ele fica perfeito, volta a ser novo. Fica aí a dica do Games que Pariu. Não precisa ser só o do Atari não, viu? Qualquer um que tem essas meladas de borracha, até analógico de videogame mais novo aí tem isso. Passa que fica bom. Eu passei no boneco meu, tava tudo melado. Olha lá, até nos bonecos, os bonecos que é de borracha, tudo que fica essa grude, você passa que fica beleza. Fica a dica. Então é isso, pessoal. Esse é um pouquinho da minha história, da história do Fábio, né? O começo, né, da nossa história com os videogames, o telejogo, o Atari. O Atari era uma coisa fantástica na época. Era um negócio, como o Fábio citou aí também, né? Aquela fantasia, você vê aquelas capinhas que pareciam uma produção de Hollywood. E o jogo era, né, aquele bonequinho quadradinho. Mas pra gente, aquilo ali era uma produção de Hollywood, né? É o que a gente tinha na época. Então é muito legal a gente lembrar dessas histórias. Também a gente não tinha acesso. A gente conhecia o Atari primeiro na casa de um vizinho, da rua de cima, de um primo, tal. Não era aquela coisa que a gente tinha acesso igual o pessoal tem acesso hoje, né? Então, esses, né, foram os nossos primeiros. E qual foi o seu primeiro? Então comente aí, deixe nos comentários uma palavra aí, escreva qual foi o seu primeiro videogame, participe com a gente dessa matéria aí, que a participação de vocês é muito importante pra gente. Então, espero mais uma vez que tenham gostado, se inscrevam aqui no nosso canal e até o próximo Games que Pariu.